voltar a acompanhar agora imagens ao vivo das Nações Unidas. O Conselho de Segurança segue reunido, debatendo a guerra na Ucrânia. Neste momento, o porta-voz dos Estados Unidos fala. Vamos ouvi-la. Existem laboratórios de armas biológicas apoiados pelos Estados Unidos, nem perto da fronteira russa, nem em qualquer outro lugar. Então, aqui estão os fatos. A Ucrânia tem e mantém os seus próprios laboratórios públicos. Essas instalações tornam possível detectar e diagnosticar doenças como a Covid-19, o que nos beneficia a todos. Os Estados Unidos têm ajudado a Ucrânia a fazer isso de forma segura. Isso tem sido feito com bastante orgulho, de forma clara e aberta. Esse trabalho tem tudo a ver com proteger a saúde das pessoas. Não tem absolutamente nada a ver com armas biológicas. Na verdade, é a Rússia que há muito tempo mantém um programa de armas biológicas em violação ao direito internacional. É a Rússia que tem uma história bem documentada de usar armas químicas. É a Rússia que é o agressor aqui. Foi a Rússia que foram pessoas ligadas à Rússia que envenenaram Nevânio e Cepal com agentes nervosos, agentes tóxicos, venenosos nervosos. Foram os russos que usaram venenos na Síria com ataques com armas, quando a ONU havia confirmado que esse tipo de armas químicas estava sendo usada há vários anos. Nós estamos extremamente preocupados que o pedido da Rússia para essa reunião é um esforço de bandeira falsa para que eles ajam exatamente o tipo que a gente tem advertido, incluído o que o secretário Blinken disse aqui nesse conselho no mês passado. A Rússia tem um histórico de acusar falsamente outros países de violação daquilo que ela própria faz. E dado isso, e consistente com as nossas declarações anteriores, temos uma preocupação de que a Rússia esteja se preparando para usar agentes químicos ou biológicos contra o povo ucraniano. A intenção por trás dessas mentiras me parece clara e é extremamente preocupante. Nós acreditamos que a Rússia pode usar armas químicas ou biológicas para assassinatos, como parte de um incidente de bandeira falsa, ou para forçar operações militares. Desde o início, a nossa estratégia para contrapor as táticas russas é mostrar tudo de forma transparente, e assim temos feito mais até do que gostaríamos. Não deixaremos que a Rússia escape e minta para o mundo. Nós mantemos a segurança do Conselho, a integridade do Conselho para usar esse fórum como um lugar para denunciar a violência de Putin. A Rússia atacou casas, escolas, orfanatos e hospitais. A Rússia atacou infraestruturas civis, incluindo instalações de água e de sanitárias. Colocou cidades ucranianas sob cerco. Centenas de milhares de cidadãos não têm acesso à eletricidade para aquecimento ou água potável para se manterem vivos. A Rússia é o agressor aqui. E apesar dos melhores esforços da Rússia, a mídia e os ucranianos do dia a dia estão documentando o que está acontecendo no local. A Rússia não pode pintar na capa do jornal do New York Times mostrando uma mãe ucraniana e as duas crianças que morreram ao tentar cruzar uma ponte nos arredores de Kiev, tentando fugir da cidade. A Rússia não pode cobrir o trabalho de repórteres da AP que flagraram médicos tentando ressuscitar um bebê de 18 meses que acabou morrendo em Mariupol numa maternidade bombardeada. A Rússia não pode suprimir os posts nas mídias sociais confirmados pela CBS News mostrando um menino de 11 anos que fugiu para a Eslováquia sozinho, apenas com um passaporte, uma sacola de plástica e um número de telefone escrito em sua mão. A Rússia não pode silenciar a Al Jazeera mostrando os soldados russos aterrorizando as cidades. E os jornalistas ucranianos estão se arriscando todos os dias para mostrar ao mundo os últimos fatos no local.
como em Novalyane, mostrando o comportamento das forças russas em instalações nucleares russas. A Rússia quer criar uma realidade alternativa. E nem mesmo os diplomatas russos conseguem manter a propaganda política. Ontem mesmo, o porta-voz do Kremlin disse que não tinha informação sobre forças russas que atingiram uma maternidade. E o próprio ministro das Relações Exteriores negou o ataque, depois de admitir que a Rússia havia usado como alvo essa maternidade em Mariupol. Essa fabricação não importa porque o mundo tem visto as imagens na CNN de uma mulher grávida sangrando, saindo de um ataque em um hospital na Ucrânia. Mesmo os cidadãos russos estão cansados dessa mentira. Atletas russos estão escrevendo "chega de guerra" em seus tênis e aparecendo nas câmeras de TV. Cidadãos russos estão manifestando nas ruas contra a guerra de escolha de Putin. E mesmo as TVs a favor do Putin têm pedido que a ação militar acabe. É por isso que nós não nos objetamos à reunião de hoje, porque a reunião de hoje confirma as nossas previsões de que a Rússia tenta mentir ao mundo e nós estamos expondo, essa reunião expõe as mentiras e eles querem usar isso para cobrir as atrocidades que serão feitas como parte de seu ataque ilegal e não provocado. E, portanto, isso está no roteiro no manual russo de agir. O mundo está agindo. Temos evidências em vídeo, fotos, e vocês não poderão mentir em cima dessas ações. Nós não deixaremos que essas atrocidades sejam esquecidas. Ao contrário do governo russo, que o primeiro instinto é silenciar, nós estamos confiantes que a verdade e a transparência irão prevalecer. Nós pediremos ao presidente Putin que encerre essa guerra contra o povo ucraniano. Muito obrigada.